Olá a todos e todas, seja muito bem-vindo à nossa microaula sobre a presença dos holandeses no Nordeste, especialmente na Paraíba. Em se tratando de Paraíba, essa é a nossa segunda microaula, né, onde você está sendo convidado a discutir conosco a ocupação dos holandeses na Paraíba. Antes da gente dar início à aula, gostaria de pedir o seu favorzinho para você dar aquele like, tá, para contribuir com o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa teus comentários aqui para que a gente possa responder ou dirimir as suas dúvidas. Olá, vamos de fato ao nosso tema de hoje, a conquista dos holandeses, a conquista da Paraíba pelos holandeses. Hoje é a nossa segunda microaula. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de tratar com você especialmente, né, trazer essa foto aqui, esse quadro, esse é um quadro pintado por Franz Post, né, por volta de 1600, refere-se ao Forte de Cabedelo, ou ao antigo Forte de Cabedelo. Se você for lá hoje, ele ainda mantém muito parecida aí essa estrutura de forte, né? E pertence a uma foto da Capitania da Paraíba. Nós fizemos uma aula especial sobre a produção cultural dos holandeses aqui no Nordeste brasileiro, especialmente as que estão guardadas lá no Instituto Ricardo Brenan, que você pode inclusive fazer uma visita lá e acompanhar toda a produção dos holandeses, a maior coleção de obras de holandeses fora da Holanda está no Recife, no Instituto Ricardo Brenan. É só visitar e acompanhar. Bom, os holandeses chegam à Paraíba, né, em 1625, é a primeira chegada deles aqui na Paraíba, em 1625. A primeira tentativa de invasão holandesa no Nordeste brasileiro ocorreu em 1624, se deu em Salvador, quando eles se retiraram de Salvador, os holandeses, comandada por Henry Gordon, seguiram para a Baía de Traição. Baía de Traição é uma cidade que fica aqui no litoral da Paraíba, no estuário do Rio Paraíba, né? E lá eles ficaram, depois de 1624, eles ficaram até 1625. As tropas paraibanas e pernambucanas e os índios, e aqui a gente precisa abrir uma aspa para esses índios, nós estamos falando aqui dos índios Tabajara, porque os índios potiguaras se aliaram aos holandeses, né, porque existia depois a gente pode até falar em um outro momento sobre isso, existia uma disputa entre os potiguaras e os índios Tabajara, né? E esses índios Tabajara eram mais aliados aos portugueses, etc., enquanto que os índios potiguaras, por questões diversas, se aliaram mais aos estrangeiros que apareceram aqui na costa brasileira. E aí, quando os holandeses chegaram, eles se uniram aos holandeses, né? Inclusive lutando com os holandeses. Mas os índios se uniram a mandado do governador Antônio de Albuquerque e Francisco de Carvalho para expulsar os holandeses. A derrota batava veio em agosto de 1625, quando os holandeses fugiram da Paraíba e, nessa fuga, os holandeses seguiram para Pernambuco. Em Pernambuco, o governador Matias de Albuquerque, objetivando deixá-lo sem suprimento, incendiou o armazém do porto e entrincheirou-se, fazendo com que os holandeses saíssem de Pernambuco às fugidas, né, e fosse buscar forças, digamos assim, fosse se reestruturar para voltar a atacar a Paraíba. Bom, na Paraíba, né, por ter ajudado os holandeses, como eu disse, os potiguaras foram expulsos por Francisco Coelho, e percebe-se que nesse período havia uma grande defesa da terra. É importante destacar aqui que, né, nessa passagem dos holandeses pela Baía da Traição, eles levaram consigo um índio chamado Pedro Poti. Pedro Poti foi para a Holanda, né, aprendeu a língua holandesa, aprendeu os costumes holandeses, e Pedro Poti, quando os holandeses retornam à Paraíba, que será a nosso tema da nossa próxima microaula, quando o Pedro Poti retorna para a Paraíba junto dos holandeses, ele vai ser ali o responsável pela comunicação entre holandeses e os indígenas aqui na Paraíba.
com medo de novas tentativas de ataques por parte dos holandeses, ali ainda em 1625, a fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo foi reconstruída e, além de reconstruída, foi assim, reforçada, né? O processo de guarnição, as guardas da fortaleza foi reforçada com medo desses ataques. E ainda em relação a esses ataques, a frente da fortaleza de Cabedelo, às margens opostas do rio Paraíba, portanto, do outro lado, foi construído o Forte de Santo Antônio, que hoje tem uma localidade lá chamada de Forte Velho. Era um forte construído de madeira, né, não resistiu ao tempo, né, mas é o chamado Forte Velho, Forte de Santo Antônio, que foi construído também para combater a possível chegada dos holandeses. Né? Então, nosso próximo encontro, nossa próxima aula, será sobre ainda a presença, a conquista da Paraíba pelos holandeses. Se você gostou da nossa aula, você deixa o seu joinha, né? Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, bota o dedo lá, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber notificação das nossas aulas e se você tem alguma pergunta ou comentário a fazer, deixa aqui nos nossos comentários para que a gente possa te responder e tirar tua dúvida e até o nosso próximo vídeo, dando sequência à conquista da Paraíba pelos holandeses a partir de 1630.